queda nas temperaturas e o aumento dos casos da nova gripe na Argentina deixam em alerta não só as autoridades de saúde, mas também a população. Aqui no estado são 18 casos já confirmados. Vamos conversar com a repórter Carla Fachin. Bom dia, Carla. Bom dia, Paola. Carla, você esteve recentemente lá na Argentina, né? Como é que você acompanhou essa situação da nova gripe por lá? Há uma preocupação da população em medidas preventivas, hein? Eu retornei de Buenos Aires no fim de semana e durante todo o período que eu estive por lá não vi nenhum trabalho ou mobilização das autoridades de saúde em alertar a população sobre a nova gripe. E aí surge a dúvida do que de fato precisa ser feito, quais os cuidados que precisamos tomar. Eu estou aqui com o infectologista Luciano Goldani. Doutor, em primeiro lugar é importante salientar que não é preciso ter pânico, não é? Bom dia. Bom dia. Essa gripe, ela tem o mesmo comportamento da gripe tradicional, da sazonal que nós temos todo ano. Inclusive, a letalidade dela, o número de mortes causado por essa gripe é inferior à da gripe sazonal. As manifestações clínicas, os sintomas são muito similares. Então, o telespectador tem que ter ideia de que essa gripe, ela tem o mesmo comportamento da gripe tradicional e nós não devemos entrar em pânico, né? Simplesmente cautela nesse momento é o mais importante. E que sintomas a gente precisa ficar atento? Olha, ela se comporta da mesma maneira do que a gripe sazonal. Febre acima de 38 graus, cefaleia, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, espirros. Então essas manifestações chamam a atenção de que o indivíduo pode estar infectado pela gripe H1N1. Nós fomos às ruas ouvir o telespectador e ele tem algumas dúvidas, doutor. Vamos ouvi-los. Eu gostaria de saber se a vacina normal, a vacina comum, serve para a nova gripe. Em relação às vacinas, bom, a vacina que nós empregamos anualmente contra a gripe sazonal, a gripe essa tradicional nossa do inverno, não protege contra a gripe H1N1. Já existem estudos mostrando isso, inclusive as pessoas que estão desenvolvendo a gripe H1N1, muitas delas já foram vacinadas com a gripe pela vacina da gripe tradicional. Então, ela não protege contra essa gripe H1N1. Vamos à segunda pergunta, então. Que diferença ela tem da nossa gripe comum, essa gripe que nós temos do Rio Grande do Sul? Ela é mais intensa, requer mais cuidados? Que diferença elas têm, basicamente? Quais as diferenças se ela é mais intensa que a gripe comum? Não, as manifestações clínicas são similares, é muito difícil você conseguir distinguir entre uma ou outra. Nós observamos que na gripe H1N1, muitas vezes, além dos sintomas respiratórios, tosse, espirros, dor de garganta, as pessoas manifestam, um quarto delas, diarreia, e náuseas e vômitos. Então, é a única peculiaridade dessa gripe. São as manifestações gastrointestinais. No resto, ela é muito similar, inclusive complicações muito similares à gripe tradicional. Carla, quantos dias o vírus dessa nova gripe fica incubado? Ou seja, a pessoa pode estar com o vírus, mas ele não se manifesta? De 2 a 7 dias, Daniela, e alguns médicos mais cautelosos recomendam 10 dias de observação. Doutor, se alguém está com suspeita, o local onde trabalha ou estuda, qual medida deve ser tomada e por quanto tempo? Bom, é importante a gente salientar, o indivíduo volta de um país onde o vírus está circulando, por exemplo, existe um número excessivo de casos, como Chile e Argentina. E nesse período de retorno de 7 a 10 dias, ele apresenta algum sintoma relacionado à gripe, que nós já comentamos, essa pessoa deve procurar um médico ou as unidades de saúde, porque ele é considerado um caso suspeito. E aí, dessa maneira, o seu médico e as próprias unidades de saúde encaminharão amostras desses pacientes para serem confirmados ou não a gripe H1N1. É importante que o paciente, nesse momento, ele não vá ao seu trabalho ou não fique conjuntamente com outras pessoas, aglomerado com outras pessoas, como o caso desse menino que teve contato com os outros estudantes, alunos, quando estava doente. Por isso que gerou essa suspensão das aulas, porque existia sinais, sintomas presentes nesse aluno no momento que ele foi à escola. E aí a possível transmissão desse vírus para os outros alunos, por isso que foi suspensa as aulas. É preciso ter esse cuidado, então. Exatamente. Nós temos mais perguntas de telespectadores, doutor. Gostaria de saber como é que eu tenho que me prevenir. Trabalho com várias pessoas no dia, Se eu tenho que usar máscara, como é que eu posso proceder?
O uso de máscara, doutor, é importante, ajuda? Bom, a máscara ela protege, mas ela é indicada em situações especiais. Por exemplo, profissionais de saúde que estão no hospital lidando com casos suspeitos ou confirmados, pessoas que são mais vulneráveis a complicações da gripe H1N1, por exemplo, indivíduos que têm as defesas diminuídas, crianças muito pequenas, idosos, principalmente acima de 65 anos. Esses indivíduos que podem ter um contato próximo com pessoas que podem estar infectadas, devem usar máscaras. E pessoas que lidam com pessoas em ambientes hospitalares, que estão constantemente se deparando com casos suspeitos, também devem usar. Agora, no público geral, nas pessoas, não é indicado, é exagerado nesse momento, principalmente com esses casos que estão aparecendo agora nesse momento. Tá bom, muito obrigado, bom dia.